Desde épocas muito antigas, quando o homem começou a realizar o registro do tempo através de relógios, se tem notícia de acontecimentos sobrenaturais durante a madrugada, como o avistamento de criaturas bizarras, vultos, fantasmas e a ocorrência de pesadelos terríveis no misterioso período entre 3 e 4 da madrugada. Porém, esses assustadores fenômenos ocorrem em maior intensidade justamente nessa janela de tempo. Qual o mistério que cerca tão marcante período de tempo? Ao longo dos anos tem havido relatos frequentes de uma variedade de fenômenos incomuns ocorridos entre 3 e 4 horas da madrugada, particularmente acentuados no exato momento entre 3 e 33. Muitas pessoas dizem que em determinados momentos da noite acordam por nenhuma razão lógica, e também alegam que têm tido a horrível experiência do misterioso fenômeno da paralisia do sono, associado justamente a esse momento do tempo. A 03 e 00 é comumente conhecida como Time Out, Hora del Diablo ou Hora Macabra, porque, segundo os especialistas, é o momento em que a atividade paranormal entra em seu pico máximo. Diz-se que os demônios e espíritos são mais ativos nesse horário, e o que provoca todos os tipos de fenômenos paranormais. Uma teoria popular cristã é a de que Jesus Cristo morreu às 15 horas, sendo o horário das 3 da manhã o momento oposto ao acontecimento, e, portanto, um tipo de afronta dos demônios com relação à imagem de Cristo, zombando assim da Santíssima Trindade. A origem da hora macabra. Bem, para especialistas, a hora de 3h33 da manhã tem seu simbolismo satânico, já que é a metade de 666, o número da besta. Acredita-se que neste momento o véu entre os mundos dos vivos e do mundo dos mortos está em contato, permitindo que os demônios e espíritos se comuniquem e tenham acesso com as pessoas do outro lado com maior facilidade do que em outros momentos do dia. De acordo com algumas pesquisas, muitas mortes ocorrem entre o período de 3 da manhã e 5 da manhã, uma vez que neste momento o sistema imunológico do corpo está mais vulnerável. Entre estas horas, os doentes terminais ou muito velhos são mais propensos a irem para o outro lado, porque o corpo se enfraquece energeticamente. Alguns pesquisadores paranormais veem isso como a teoria de por que os espíritos são mais ativos neste período de tempo. Os fenômenos associados ao momento de 3h33 também foram relatados por pessoas que reconhecem padrões repetidos dos números em suas vidas diárias, como se levantar exatamente às 3h33 ou ver esses números em todos os lugares. O número 33, entre parênteses, o número 33 e o poder da conspiração esotérica. Até os dias atuais ainda não foi confirmado que às 15 horas é o momento exato da morte de Jesus, uma vez que os estudiosos religiosos continuam a discordar sobre a data e hora de sua morte. Portanto, o tempo de 3h33 da manhã, além de ter um significado religioso, tem também uma relação direta com o esoterismo. Historicamente, muitas pessoas acreditam que a meia-noite era a hora mágica, sendo o período de maior atividades para as bruxas, demônios e fantasmas, onde as pessoas evitavam sair à noite por causa desse significado. Para os investigadores paranormais, os espíritos estão ativos em todos os momentos do dia, e não há nenhuma evidência concreta de que a hora de 3h33 seja o momento mais ativo de qualquer outro para
que qualquer outro para atividades paranormais. Mas as atividades paranormais ocorrem frequentemente durante a noite, porque as condições são mais adequadas para a realização de pesquisas paranormais. De acordo com especialistas, é mais fácil verificar anormalidades ou aparições no escuro, além de que muitos itens são reconhecidos mais facilmente nessa situação devido à escuridão da noite, onde os sentidos são intensificados, permitindo que se capture mais fenômenos paranormais neste momento. Número 23. Não se sabe ao certo por quê, mas o número 23 é considerado um número enigmático, pois muitos acidentes ao longo da história aconteceram em torno deste número, ou com outros números cuja conta resultará em 23. A primeira vez em que eu vi sobre o enigma do número 23 foi através de William S. Burroughs, autor de Naked Lunch, Nova Express e etc. De acordo com Burroughs, ele conhecera um tal Capitão Clark, mais ou menos em 1960, em Tangier, que adorava se gabar de estar navegando há 23 anos sem sofrer um acidente sequer. Em um certo dia, o navio de Clark sofreu um acidente que matou ele e todos que estavam a bordo. Mais tarde, naquela mesma noite, enquanto Burroughs pensava sobre o mórbido exemplo de ironia dos deuses, um boletim urgente na rádio anunciou a queda de um avião na Flórida, Estados Unidos. O piloto era outro Capitão Clark e o avião era o número 23. Depois disso tudo, Burroughs passou a ficar atento com este número, sempre tomando nota de seus cadernos sobre os casos que envolviam o 23. O assunto esfriou com o passar dos anos, mas voltou a tomar forças nesse século, com o lançamento do filme número 23, de 2007, estrelado por Jim Carrey. Depois disso, muitos voltaram a prestar atenção no número e em suas coincidências bizarras. Primeiro, A Origem das Espécies, de Charles Darwin, foi publicado em 1859. 1 mais 8 mais 5 mais 9, 23. Segundo, a bomba de Hiroshima foi jogada às 8h15 da manhã. 8 mais 15, 23. Terceiro, os ataques das Torres Gêmeas em Nova York ocorreram 11 de setembro de 2001. 11 mais 9. 11 mais 9 mais 2 mais 0 mais 1, 23. William Shakespeare nasceu em 23 de abril de 1564 e morreu em 23 de abril de 1616. W é a 23ª letra do alfabeto latino. Tem 2 pontas para baixo e 3 para cima. Em um teclado QWERTY é comum o W estar logo abaixo entre os números 2 e 3. A marcha do sal de Gandhi durou 23 dias. Supõe-se que Adão e Eva tiveram 23 filhos. O Antigo Testamento possui 23 livros, e o seu salmo mais famoso é o 23. Charles Manson, serial killer conhecido como pelo assassinato da atriz Sharon Tate, esposa do diretor Roman Polanski, nasceu em 12 de novembro. 11 mais 12, 23. 2 dividido por 3 resulta em 0,666. O desastre de Chernobyl aconteceu no dia 26 de abril de 1986. 1 mais 9 mais 8 mais 6, 23. Às 1h23. O hacker alemão Karl Koch, inventor do Trojan, morreu em 23 de maio. Em A Paixão de Cristo, filme de Mel Gibson, Jesus foi açoitado 23 vezes antes de Satã ser visto na multidão. O Titanic afundou na manhã do dia 15 de abril de 1912.
1 mais 5 mais 4 mais 1 mais 9 mais 1 mais 2, 23. Júlio César foi apunhalado 23 vezes. Kurt Cobain nasceu em 1967, 1 mais 9 mais 6 mais 7, 23, e morreu em 1994, 1 mais 9 mais 9 mais 4, 23. Os Cavaleiros Templários tiveram um total de 23 mestres. Cada pai contribui com 23 cromossomos para o DNA de uma criança. O ciclo do biorritmo do corpo humano dura 23 dias. O sangue demora 23 segundos para circular pelo corpo inteiro. A Terra gira sob um eixo de 23 graus. Na verdade, cientistas afirmam que este número é 23,5, mas teóricos da conspiração rebatem que 5 é apenas 2 mais 3. O Trópico de Câncer fica 23,5 graus norte, enquanto o de Capricórnio fica 23,5 graus sul. A distância do centro de Marte para sua lua mais próxima é de 23.500 km. De acordo com a escala Fahrenheit, a temperatura do corpo humano é de 98,6. 9 mais 8 mais 6, 23. E essas são algumas das coincidências. Mandamentos do vilão, continuação. Apesar de ser uma forma comprovada de aliviar o estresse, não irei soltar risadas maníacas. Com essas risadas, quando ocupado, é muito fácil deixar de perceber nuances e acontecimentos que o indivíduo mais atento pode identificar e responder à altura. Irei contratar um estilista talentoso para criar uniformes originais para as minhas legiões do terror. Ao contrário de certos modelos baratos que fazem parecer tropas nazistas, legiões romanas e hordas de selvagens mongóis. Todos foram eventualmente derrotados. Quero que minhas tropas tenham uma expressão moral positiva. Não importa quão tentador seja a perspectiva de poder ilimitado, não irei absorver qualquer campo de energia maior que minha cabeça. Irei manter um estoque especial de armas de baixa tecnologia e treinar minhas tropas em seu uso. Assim, mesmo que os heróis consigam destruir meu gerador de energia e ou desativar as armas de energia padrão, minhas tropas não serão subjugadas por um bando de selvagens armados com lanças e pedras. Irei manter uma estimativa de minhas forças e fraquezas, mesmo que isso tire parte da diversão do trabalho. Pelo menos nunca irei dizer a frase: "Não, não pode ser, eu sou invencível", após a qual, normalmente, a morte é instantânea. Não importa quão bem funcione, jamais irei construir qualquer tipo de equipamento que seja completamente indestrutível, exceto por um pequeno e virtualmente inacessível ponto vulnerável. Não importa quão atraentes certos membros de rebelião podem ser. Provavelmente em algum lugar há alguém igualmente atraente que não está tentando desesperadamente me matar. Assim pensarei 2 vezes em ordenar que uma prisioneira seja levada a meus aposentos. Nunca construirei uma unidade de nada importante. Todos os sistemas essenciais terão painéis de controles e fontes de forças redundantes. Pela mesma razão, sempre carregarei pelo menos 2 armas carregadas todo o tempo. Meu monstro de estimação será mantido em uma jaula segura, da qual ele não poderá escapar e na qual não poderei cair por acidente. Irei me vestir com cores claras e alegres. Isso deixará meus inimigos confusos.
Todos os magos incompetentes, escudeiros, bardos sem talentos e ladrões covardes em meu reino serão executados. Meus inimigos certamente desistirão e abandonarão sua cruzada se não tiverem um parceiro cômico ao lado. Todas as camponesas ingênuas e peitudas que servem bebidas em tavernas serão trocadas por garçonetes experientes e profissionais, que não irão dar apoio ao herói ou servir de par romântico para seu ajudante. Não terei um ataque de fúria e matarei o mensageiro que me trouxe más notícias só para mostrar o quão realmente mal eu sou. Bons mensageiros são difíceis de se achar. Não exigirei que as mulheres em postos de comando em minha organização usem tops de aço inoxidável. A moral da tropa fica bem melhor com um código de vestimenta mais casual. Ao mesmo tempo, roupas feitas inteiramente de couro serão reservadas para ocasiões formais. Nunca vou me transformar em uma cobra. Isso nunca funciona. Não irei deixar crescer um cavanhaque. Nos velhos tempos, isso fazia com que você parecesse diabólico. Hoje, torna um membro frustrado da geração X. Não irei prender membros do mesmo grupo no mesmo bloco da masmorra, muito menos na mesma cela. Se são prisioneiros importantes, irei manter a única chave de cela comigo, ao invés de deixar uma cópia com cada guarda de destacamento da prisão. Quando meu tenente de confiança disser que minhas legiões de terror estão perdendo a batalha, eu acreditarei nele. Afinal de contas, ele é meu tenente de confiança. Se o inimigo que acabei de matar tem irmãos ou filhos em algum lugar, irei encontrá-los e executá-los imediatamente, ao invés de esperar que cresçam nutrindo sentimentos de vingança por mim. Se eu não tiver escapatória a não ser me envolver em uma batalha, certamente não liderarei na frente de minhas legiões do terror, nem irei procurar o líder adversário entre o exército inimigo. Não irei ser cavalheiresco ou bom esportista. Se possuir uma super arma contra a qual não há defesa, usarei assim que possível, ao invés de mantê-la guardada. Assim que meu poder estiver estabelecido, irei destruir todos aqueles inconvenientes dispositivos de viagem no tempo. Quando capturarem um herói, terei certeza também de capturar seu cachorro, macaco, furão ou qualquer bichinho bonitinho de dar nojo, capaz de desamarrar cordas, roubar chaves que por acaso ele tenha como mascote. Irei manter uma dose saudável de ceticismo quando captar a linda rebelde e ela disser que está atraída pelo meu poder e boa aparência, e alegremente trairá seus companheiros se eu deixá-la tomar parte de meus planos. Só irei contratar caçadores de recompensa que trabalhem por dinheiro. Aqueles que trabalham por prazer tendem a fazer coisas tolas como equilibrar as chances e dar ao outro cara uma disputa justa. The monster in your nightmares. The fiend of a thousand faces. Cower before my true form. Bow down before the god of death. Madness will consume you. Your will is no longer your own. Destroy them, minion! The master commands it!
trigliceridi sono molto alti e sul valore del colesterolo poi è meglio non parlare. Devi smetterla di mangiare maiale fritto, Willy. Maiale fritto. Ecco il maiale fritto. 9 quintali Sì, e mezzo. beccatevi questo maiale. Questo è un cotechino, signori. Se non altro il morale è